Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Discussões sobre o aplicativo Uber continuam na Câmara. Assista a segunda parte da reportagem sobre a exposição que faz um passeio pelos 450 anos de história da cidade. Em instantes. Câmara discute serviço oferecido pelo aplicativo Uber. Comissão de Transporte promoveu audiência pública e projeto de lei pode proibir aplicativo e punir empresas usuárias. Um plenário de galerias divididas. De um lado, os taxistas, vibrando a cada intervenção de um representante da categoria. A Uber, primeiro, teria que vir para a cidade, procurar os parlamentares, criar lei, criar regras e depois começar a prestar esse serviço que eles estão prestando. Não chegar aqui e prestar de forma clandestina, pirata. Do outro, os manifestantes que apoiam o aplicativo Uber com a mensagem de que 500 mil pessoas querem ter o direito de escolha. E a gente fala aqui de um mercado absolutamente desejável pela população. Desejável não só porque ele gera emprego, não só porque ele gera oportunidade de trabalho, não só porque ele gera renda, não só porque ele fomenta o empreendedorismo e porque ele dá mais dignidade e acesso a populações que se situam em áreas periféricas. Mas desejável sobretudo porque a gente fala aqui de um mercado que ele é absolutamente legal e absolutamente legítimo. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal e reuniu, além de parlamentares, representantes da OAB e da Prefeitura do Rio. Era uma oportunidade para a comissão conhecer melhor a empresa que, desde que desembarcou no Rio, vem tirando a paciência dos taxistas. Conheci quem opera o Uber. A CNPJ não tem não. Então, por enquanto, para mim, Uber, eu só sei por internet, que a pesquisa que até os técnicos legislativos da Câmara Municipal fizeram um estudo junto comigo, com a Comissão de Transporte, e é uma coisa vaga. Na grande verdade, dono, CNPJ, estabelecimento, aonde fica, ninguém sabe. A questão da legalidade ou não do Uber foi um dos pontos mais discutidos da audiência. Se é legal, não pode ser ilegal. Então aqui, os taxistas é legal. O Uber é ilegal, não tem outra formação aqui. O raciocínio desenvolvido pela Comissão de Trânsito da OAB foi o mesmo raciocínio desenvolvido pelo Poder Judiciário quando concedeu a tutela antecipada. O raciocínio jurídico é o mesmo, ou seja, a Constituição Federal possibilita o exercício dessa atividade. Ela não é ilegal. O que a gente vê é que os usuários hoje, eles querem deixar o carro deles em casa e andar pela cidade usando mais transporte público, usando mais táxi, usando mais Uber, usando mais bicicleta. Ao você dar mais uma oportunidade, mais uma opção, eles acabam deixando o carro deles em casa e acaba fazendo com que o trânsito também fique melhor. O debate foi muito bom, muito positivo para a categoria, e aí a gente vê parlamentares comprometidos com coisas sérias, que é o transporte regular, e eu acho que, no fim das contas, a sociedade que sai lucrando, que sai ganhando com esse debate. A questão trabalhista dos motoristas ligados ao Uber também foi motivo de debate. Eu ouvi aqui, inclusive anotei pelo representante da Uber, que foi dito que certas pessoas não têm aquele investimento inicial para comprar o carro preto, então eles podem comprar e colocar uma outra pessoa para trabalhar para eles. Estamos criando uma nova classe de auxiliares. E essa relação taxista auxiliar e empresa, ou taxista auxiliar e permissionário, ela tem que ser melhor discutida pela casa antes de criarmos uma nova espécie de auxiliar. Eu só fico imaginando que a regulamentação do Uber é a institucionalização de novas empresas de táxi, sabe, de forma indireta. Porque daqui a pouco nós vamos ter os auxiliares do Uber. Ah, já tem? Pois é, a gente que luta tanto para acabar com essa figura do auxiliar, né? Então eu imagino que nós estamos vivendo uma situação atípica. O aplicativo que está sendo desenvolvido pela Prefeitura agradou os taxistas. Estamos desenvolvendo o nosso próprio aplicativo, o aplicativo dos taxistas. E estamos
na fase de buscar a melhor prática entre todos os aplicativos existentes, criando um modelo que vai atender tanto ao taxista e ao usuário de forma com a qualidade e avaliação que o taxista mereça e o usuário também. O presidente da comissão lamentou a ausência de um representante da Justiça. Em agosto, a primeira vara de Fazenda Pública da capital concedeu liminar ao motorista cadastrado no aplicativo Uber. A tutela antecipada garante a ele o direito de circular sem ter o carro apreendido. Maior tristeza não ter participado nenhum membro da Justiça, Ministério Público, não estar presente para dar uma informação mais concreta, o porquê da cautela, né? Deu, porquê da liminar, qual foram os parâmetros usados, qual a lei que foi usada. A decisão da Justiça veio depois do anúncio do prefeito Eduardo Paz, que estipulou multa de R$ 1.360 e apreensão do veículo do motorista do Uber que fosse flagrado transportando passageiros. Veja esse vídeo feito por uma cooperativa de táxis. O carro do Uber é parado e recolhido pela fiscalização. O Uber chegou ao Brasil em maio do ano passado e trouxe com ele um clima de tensão nas ruas. A novidade não foi bem recebida pelos taxistas e confrontos aconteceram. São dois os modelos oferecidos pelo aplicativo, o Uber Black para executivos e o Uber X, a versão popular. Os motoristas repassam ao aplicativo 20% ou 25% do valor da corrida, dependendo do modelo do carro. Veja agora algumas diferenças entre o Uber e o táxi. Para se cadastrar no aplicativo, o motorista precisa apresentar alguns documentos, como carteira de habilitação e certidão negativa de antecedente criminal. Já os taxistas, além de apresentar os mesmos documentos, precisam ter seguro para o transporte de passageiros, licença da prefeitura e submeter o carro à vistoria e aferição do taxímetro. Para comprar um automóvel, o motorista ligado ao Uber não tem isenção de impostos e, ao circular com o veículo, paga ISS a cada nota fiscal emitida. Já os taxistas têm isenção de IOF e IPI na compra de veículo, não pagam IPVA e os autônomos são isentos de ISS. O quilômetro rodado varia de R$ 1,43 a R$ 2,42 e o minuto entre 35 e 40 centavos. A bandeirada no Uber Black é de R$ 5,00 e a do Uber X, R$ 3,00. Já o táxi tem como bandeirada R$ 5,20 e o quilômetro rodado R$ 2,05. O Uber só aceita pagamento com cartão de crédito, que é feito através do aplicativo. Já os taxistas aceitam dinheiro e alguns trabalham com cartões. A lei federal que regulamenta a profissão de taxista estabelece que só os táxis podem fazer o transporte público, individual e remunerado de passageiros. Já o Uber argumenta que faz o serviço de transporte de passageiros particular e, por isso, não pode ser considerado ilegal. Essa é uma discussão que acontece atualmente em todo o mundo. O Uber surgiu há 5 anos no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, e atualmente está presente em cerca de 60 países, atendendo a mais de 1 milhão de pessoas. É exatamente essa concorrência que os taxistas do Rio não querem ter por aqui. A possibilidade de perder clientes para o Uber levou os taxistas a realizar um protesto no aterro do Flamengo. Eles queriam pressionar as autoridades para impedir a regulamentação do aplicativo. 2 meses depois, a luta continua. Não existe essa história de tem previsão legal, mas não é regulamentado. Se não é regulamentado, não pode operar. O mínimo de decência é o que a gente espera dessa empresa norte-americana, que eles encerrem já a sua atividade, suspendam e busquem a regulamentação, que, pelo que os vereadores disseram, eles nunca irão conseguir. Eu não tenho dúvida que é possível regulamentar o Uber no Brasil. Primeiro porque a gente atua em mais de 350 mercados, em todos esses mercados a gente convive tranquilamente com táxi. Mais do que isso, tudo que a Uber faz aqui no Brasil, que os motoristas parceiros da Uber fazem, isso está, na verdade, na lei 12587 federal, que é o plano de mobilidade urbana. Que essa lei federal, ela delimita o que é transporte público e o que é transporte individual ou privado. Então, quando você vê por aí, você vê que tem uma lei federal que garante esse tipo de serviço. Então, por causa disso, o que a gente vê é que, na verdade, o que é necessário é regular.
Para tentar convencer as autoridades cariocas, Uber cita o exemplo do México. Foi a primeira cidade da América Latina que regulou a Uber. Então, como foi feito lá? A cada viagem feita por Uber, 1,5% do valor da viagem vai para um fundo que é gerido pela prefeitura para melhorar a mobilidade urbana. Então, pode ser para construir ciclovia, para fazer novos corredores de ônibus, para fazer metrô, pode ser para fazer o que a prefeitura quiser. Então, a gente vê que é possível, inclusive, que o transporte público, que na verdade que o transporte privado individual financie o transporte público, melhorando ainda mais a vida das pessoas. A polêmica parece longe de uma solução. O que deve acontecer em breve é a proibição de circulação dos carros do Uber. O projeto de lei aprovado por maioria na Câmara Municipal estabelece que só os táxis podem fazer o transporte particular de passageiros. Foram 42 votos a favor, 1 contra e 5 abstenções. O prefeito Eduardo Paz tem até o fim do mês para sancionar o projeto. E os vereadores ligados aos taxistas não param por aí. Eles querem multar as empresas que contratarem o serviço do Uber. E um projeto nesse sentido deve ser aprovado na casa. Embora já tenha esse projeto que foi votado, já está lá para o prefeito sancionar, esse é um outro proibindo o Uber. Depois das cenas de arrastões na Zona Sul, a sensação de insegurança é grande entre os cariocas. As autoridades prometem ações efetivas. Mas o que levou o Rio a essa situação e o que pode ser feito para garantir a segurança na cidade que em menos de um ano vai sediar as Olimpíadas? No último final de semana, ruas da Zona Sul da cidade se tornaram palco de arrastão em série e de cenas de guerra. Assaltos e moradores revoltados levaram violência para as ruas em plena luz do dia. Os conflitos envolvendo adolescentes infratores deixaram as areias e chegaram aos gabinetes, depois de uma decisão judicial que impede a polícia de deter grupos sem flagrante delito. O prefeito Eduardo Paz, em uma coletiva, apresentou o posicionamento da prefeitura que antecipa a Operação Verão. Nós não vamos tratar delinquentes, marginais, pessoas que vão para as ruas para fazer baderna, para fazer bagunça, para assaltar, para criar clima de violência e de terror. Nós não vamos tratar isso como problema social. Na nossa visão, isso é um problema de segurança pública e, para tal, as forças policiais, as forças da Guarda Municipal, dentro das suas limitações. A forma legal de abordar essa questão vem dividindo opiniões. E aqui do meu lado está o Coronel Ubiratã para falar sobre esse assunto. Coronel, o senhor acha que é uma questão de segurança ou é uma questão social? E qual deve ser a conduta das autoridades? É uma questão de segurança e ordem pública, onde você tem questões de controle da criminalidade, que é a função policial, e questões de controle das situações de vulnerabilidade de crianças e adolescentes. E, por outro lado, garantia de ordenamento na cidade, sem tolir o direito de ir e vir das pessoas de bem, sem tolir esse direito. Ele pode ser tolhido, desde que as pessoas estejam infringindo a legislação, quer seja legislação criminal, legislação civil ou o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Campanha alerta para a importância da segunda dose da vacina contra o vírus HPV. Esse é o tema da entrevista de estúdio de hoje. Qual o público-alvo dessa segunda dose? Então, nós estamos agora no momento de vacinação das meninas entre 9 e 13 anos de idade. É o mesmo grupo de meninas que vem sendo vacinadas desde o início do ano. Nós começamos o trabalho de vacinação em março, agora de 2015, com esse grupo específico de 9 a 13, buscando a vacinação da primeira dose do esquema. E aí, passados esses 6 meses de intervalo, que é o período necessário entre uma dose e outra, agora, então, em setembro, nós começamos a vacinação com a segunda dose dessas meninas entre 9 e 13 anos. E quem não tomou a primeira dose, pode se vacinar agora? Exatamente. Esse também é uma oportunidade, apesar da gente ter um foco de vacinação com a segunda dose, aquela menina que, porventura, não tenha tido oportunidade, ou não foi à unidade de saúde, ou não foi vacinada em alguma escola, naquele primeiro momento, ela ainda tem agora a oportunidade de se vacinar. É importante que ela inicie, então, o seu calendário contra o HPV. E até quando vai a campanha de vacinação? Nós estamos agora com uma estratégia conjunta, esse mês de setembro, tanto nas unidades de atenção primária, que são centros municipais de saúde, clínicas da família, elas oferecem como rotina uma vacina que faz parte do calendário de vacinação. E também estamos agora em setembro fazendo a vacinação nas escolas, porque é um ambiente mais favorável, mais propício. Então, algumas escolas vêm sendo agendadas, esse trabalho conjunto vai ser feito agora em setembro. Mas a vacina ela continua sendo oferecida nas unidades de saúde
em todo o ano, porque é rotina. Alguma contraindicação? De um modo geral, não. É uma vacina bastante segura. Ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, os órgãos científicos, né, os comitês científicos aprovam e recomendam a vacinação. É lógico que, como é uma injeção, ela pode ter alguma reação no local da aplicação, uma dor local, mas é leve, benigno, passa com muita rapidez e o mais importante é o benefício que a vacina traz, que é proteger contra esse vírus HPV, que é tão importante e que tem um impacto muito grande no desenvolvimento de câncer de colo de útero. Quantas pessoas devem se vacinar nessa campanha? Na primeira etapa, nós chegamos a cerca de 65 mil meninas vacinadas com a primeira dose e é esse o público que a gente quer atingir neste momento de setembro. Mas lembrando que a gente ainda tem um grupo de meninas que ainda não começou a sua vacinação. Cerca de 45 mil ainda não fizeram a sua primeira dose. Então essa é uma boa oportunidade também para essa convocação. Por que vacinar meninas tão jovens? Essa é uma pergunta importante, causa muitas dúvidas, é importante a gente esclarecer. Esse período de 9 até 13 anos é um período onde a maioria dessas meninas não teve o menor contato com o vírus HPV, o que proporciona muito favoravelmente a resposta da vacina. Ela produz proteção, anticorpos de uma maneira ideal e excelente. Então esse é o melhor momento de vacinar. Vacina-se hoje, pensando numa mulher futuramente protegida contra o HPV. E quando será a terceira e última fase da campanha? O Ministério da Saúde recomenda essa vacinação acontecendo em 3 fases. A primeira delas já começou em março desse ano, estamos agora na segunda dose, na segunda fase da vacinação, e a terceira ela virá então daqui a 5 anos com a conclusão do esquema de vacina dessas meninas. Muito obrigada. Obrigada. No próximo bloco, os 450 anos de história da cidade na última reportagem da série. Exposição percorre a história do Rio ao longo dos seus 450 anos. São gravuras, notícias de jornal e objetos que retratam o cotidiano carioca. Hoje vamos apresentar a segunda parte da reportagem sobre a exposição na Biblioteca Nacional. Vamos passear por uma viagem pelo tempo através de fotografias e documentos históricos. As historiadoras Diana e Tatiane, que trabalharam neste acervo iconográfico, sob a curadoria de Marco Lucchesi, nos ajudam a compreender essa viagem. Ao longo da exposição a gente pode ver a vida, a polícia, a presença da polícia, das manifestações, da participação popular no movimento da cidade. Foi até difícil para o curador fazer esse recorte, como a Diana havia dito. Ele começa dos tempos da fundação da cidade e vai até os dias de hoje, a partir das manifestações populares que a gente observa isso, da integração da sociedade carioca e o material que a gente tem disponível, se trabalha essa relação. Então você tem um percurso, um recorte cronológico muito extenso. Extenso e valioso. No módulo Cidade, Modos de Usar, uma preciosidade considerada das melhores gravuras de Debré. Malhação de Judas no Sábado de Aleluia de 1839. Carnaval de 1878. A gravura mostra um carnaval caótico e assustador. 1936. Salve o Cordão da Bola Preta. Essa turma de foliões é do bairro da Penha. A cerveja sempre esteve no gosto popular, há muitos e muitos anos. 1938, a programação do concorrido Cassino da Urca. Essa gravura, feita entre 1810 e 1820, um campo de Santana ainda com uma praça de touros. O aqueduto, hoje os Arcos da Lapa, trazia água de Santa Teresa para o centro da cidade. No módulo da exposição O Trabalho e as Ruas, gravuras de escravos datadas de 1825. Nessa litogravura de Rugendas de 1835, os escravos aguadeiros, os carregadores de água. Observações físicas e meteorológicas na cidade em 1867, em caprichada caligrafia. E por falar em caligrafia, outro achado neste acervo. A súmula do primeiro jogo da seleção brasileira no Campo das Laranjeiras, em 21 de julho de 1914, contra o Exeter da Inglaterra. Os nomes dos pioneiros em campo, no jogo em que o Brasil venceu por 2-0. A súmula já passou de um século. O início do século XX. O banho de mar chegava à cena carioca. Foi tema de capa da revista Fonfon, no inconfundível traço do ilustrador Calixto, em março de 1913.
A rua, a bola, os meninos. O encantamento vem desde os primórdios do século XX. Reverência, nessa gravura de 1925, o respeito dos paulistas pela supremacia do futebol carioca. Coisa do passado. O glorioso América na revista Tico Tico de 1939. Craques para a criançada recortar. 1850, surge o cemitério do Caju. Pelos novos preceitos de higiene pública, foi proibido os sepultamentos em igrejas, um costume do Brasil colonial e que se estendeu pela época do Império. Entre as fotografias de Ferrer, a vendedora de frutas espera pelos fregueses. O pão de açúcar, visto do Morro da Babilônia, em gravura do século XIX. Nessa aquarela de 1833, a vista do rio a partir da Ilha das Cobras. A litogravura do século XIX mostra a vista do rio a partir do Morro da Conceição, o centro e os barcos ancorados na Bahia. A verticalização do rio. O edifício à noite é o primeiro chamado arranha-céu da cidade. O prédio que viria a se tornar a sede da Rádio Nacional tinha um mirante nos seus primeiros anos. Os turistas pagavam para apreciar a paisagem lá de cima. O rio em pleno crescimento vertical. A exuberância da Cindelândia ainda com o Palácio Monroe. O módulo Memória Perdida. O Morro do Castelo sofreu desmonte. A especulação imobiliária impunha passagem na cidade. Vão acabar com a Praça 11. O samba dizia que ia acabar com a Praça 11. E acabou mesmo. Acabou para a abertura da Presidente Vargas. A igreja de São Pedro dos Clérigos, com seu frontal arredondado, também foi tombada, literalmente, para a passagem da nova avenida. Um domingo em 1921, fim de missa e fim das atividades da igreja de São Sebastião, no Morro do Castelo. No módulo Redesenho Radical, os projetos que não vingaram na cidade, como o monumento comemorativo à vitória na Guerra do Paraguai. Assim, o arquiteto propôs a Presidente Vargas. O desenho ficou só no papel. Como também não passou de um projeto, o túnel submerso que ligaria o Rio a Niterói. O tempo é implacável. O relógio não para. Para a cidade e seus cidadãos, as mudanças certamente vão acontecer. Na exposição O Rio de hoje, o Carnaval da Diversidade, do Rock in Rio que arrasta multidões a cada edição do festival, a Lapa revitalizada, como diz o jovem, a noite por lá bomba. O futebol no Fla-Flu, ninguém pode amarelar, só as chuteiras. Na foto de Marcelo Carnaval, a violência em nome da intransigência. Se o futuro é assim, o que aprendemos do passado? E o Acontece no Rio fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima!